Olá, bem-vindos ao nosso programa em Destaque, começando agora com a sua audiência, e muito obrigado por você nos acompanhar nesse espaço da TV Sim SBT, nesse momento em que nós trazemos mais um conteúdo importante e relevante, aprofundado, para você que está conosco nesse momento no Em Destaque. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como o ano de 2026 terá eventos importantes que marcam o nosso calendário. Tem realização de grandes eventos esportivos, eleições, e tudo isso, no decorrer, então, dos meses, pode trazer uma observação muito melhor para empreendedores e como a gente também pode tirar proveito dessas datas marcantes do ano, que alguns enxergam como desafio, outros podem chegar como oportunidade. O nosso convidado aqui vai falar muito mais sobre isso pela experiência que ele tem. Participe então conosco do nosso Em Destaque hoje, Floriano Schneider, ele que é empresário e estrategista de negócios, falando com você que está nos acompanhando a partir deste momento. Floriano, muito obrigado pela presença e bem-vindo. Eu que agradeço, Fábio. Estou muito honrado de estar nesse momento aqui, né, nesse programa. Espero de alguma maneira poder contribuir para a audiência e ajudá-los a crescer ainda mais dentro do processo de negócio. Honrados estamos nós, obviamente, né, por compartilhar um conteúdo com toda a nossa audiência. Bem, mas eu falava, né, sobre um ano que tem algumas marcas, né, já muito importantes. Já está tudo aí para acontecer, né? Passando o carnaval, como você sabe, né, que nós tivemos aí, inclusive, eventos muito importantes dessa área do lazer, mas outros, como os esportivos e o calendário político, vão se impor. Eles vão acontecer, né, Floriano? E traz uma fragmentação do que a gente tem todo aí para viver ainda esse ano, e essa fragmentação é boa ou é ruim? Eu costumo dizer que as oportunidades nascem justamente das dificuldades, né? Entender quais são as dificuldades que é o dever da antecipação do grande empreendedor. Acho que esse é o grande momento. A gente, neste momento do ano, a gente já tem a clareza de que vamos ter um ano desafiador, baseado em tudo que você já disse. A gente tem um ano de Copa do Mundo, onde o mercado se dispersa, a gente tem um ano de eleições, e a gente sabe como isso vai acontecer no Brasil, ou seja, nós já temos alguns indicadores de como isso vai acontecer no Brasil. Mais uma vez, é um momento de distração. A gente tem a maior concentração de feriados dos últimos 10 anos, em um único ano. Isso também traz um olhar estratégico do empreendedor. A grande verdade é que, tendo clareza sobre isso, a pergunta é: o que nós, empresários, temos que fazer? A gente precisa olhar para o nosso meio, olhar para as nossas estratégias, entender primeiro se temos uma estratégia. Costumo dizer muito isso, né, na minha empresa para os meus clientes. O brasileiro, ele tem uma competência que o ajuda e ao mesmo tempo o atrasa, que é a coragem. O brasileiro é admirado, o empreendedor brasileiro é admirado pela coragem, mas ao mesmo tempo ele não constrói estratégias que sustentem essa coragem no longo prazo. Então, todas essas adversidades, elas vão acontecer. Ou seja, não é uma coisa que, não sei se a Copa do Mundo vai acontecer, não sei se vai ter feriado ou não, eu já sei. A grande pergunta é, no seu planejamento estratégico, isso já está muito bem organizado? Acho que essa é a pergunta que nós empresários, que você, empresário, tem que se fazer neste momento do ano. Uhum. E aí a gente tem, por exemplo, né, agora, acho que a primeira fragmentação do ano foi do Ano Novo ao Carnaval. Como a gente já está conversando após o Carnaval, então nós temos aí, acho que esse período, né, o Floriano até falou antes do programa começar, uma tração para o ano, né, dar aquela acelerada, mas essa fragmentação depois, o Copa do Mundo, aí eleição, os feriados prolongados, que você bem lembrou, ainda bem, também para lembrar. Mas a questão do planejamento, ela pode ainda ser feita, para quem, obviamente, né, não deixou isso propriamente ali combinado com as equipes, ou até mesmo agora fica muito em cima da coisa acontecer. No seguinte sentido, dá tempo de me preparar? Dá. O ideal é que você, obviamente, comece o ano planejado. Existe muito no Brasil, Fábio, essa ideia de que o negócio, o Brasil só funciona depois do Carnaval. O que, de certa forma, é uma falácia dentro do ambiente do empresariado, né, que está buscando escala de negócio, porque quando você conversa com um empresário muito, muito bem posicionado, com um empresário que sabe exatamente o que quer, janeiro começou já tracionado. Fevereiro é uma questão de posicionamento. Certo? Março é uma questão de finalização de trimestre.
Então, o ideal sempre é que você comece o ano, né, já muito bem planejado. E a grande dica desse momento do planejamento é entender que se eu já sei de novo, se eu tenho clareza que no seu segmento talvez fevereiro não seja um momento muito aquecido, não foi aquecido para você, isso tinha que ser claro para você. Então quando você olha para o trimestre, você sabe que você tem dados históricos de um janeiro, que já aconteceu no ano passado, fevereiro, março, que vai acontecer, e eu começo o quê? A alinhar o trimestre. O que eu busco? Um resultado trimestral. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu entendo que o planejamento é importante, sim, se eu não construir um planejamento baseado no primeiro trimestre, acreditando que o Brasil só começa depois do carnaval, nada melhor do que você começar a fazer um planejamento neste momento dos próximos trimestres. Sim. Teremos mais 3 trimestres pela frente. Isso não definiu o seu ano ainda, mas não ter clareza sobre isso pode ser trágico para o seu negócio, principalmente em um ano que precisamos ser mais eficientes, porque teremos menos dias de vendas em virtude do feriado, mais distração em relação aos eventos nacionais que acontecerão. Então eu preciso fazer com que o meu negócio seja mais eficiente. Para ele ser mais eficiente, eu preciso de planejamento. Tem um ponto importante, agora na sua resposta acho que merece o comentário, que é a questão, né, para qual setor isso tem muito mais impacto, né? Quando a gente olha a divisão, né, das riquezas, o PIB, né, a gente tem o setor agrícola, industrial e de serviços, bens e serviços, né? Obviamente, o agrícola e industrial ele tem alguns calendários que funcionam até de uma maneira muito particular, ora pela estação do ano, ora pela questão, obviamente, que precisa ter investimento em manutenção de equipamento, mas o setor de serviços, né, bens e serviços, ele fica muito mais atingido quando a gente fala, né, dessa fragmentação. Então é importante que você tenha essa noção também. E uma outra coisa é a margem de erro, porque quem planeja mais, acho que tem mais margem de erro de corrigir rumos. Quem planeja menos, então vai ter essa margem muito mais reduzida ou quase inexistente. Por isso que a importância desse recado do planejamento. E tem uma outra coisa aqui, né, que é importante a gente entender sobre a questão de você ter margem de erro. A ideia, na verdade, não é você acertar todo o seu planejamento, porque tudo cabe no papel. Tudo cabe no papel, né? Você faz o planejamento. A ideia é a rapidez com que você muda de direção quando, dentro daquilo que você planejou, por algum motivo aquilo não está dando certo. Mas imagine se você não tivesse planejado. Que tipo de decisão você vai tomar? Então, quando você tem um planejamento assertivo e, por algum motivo, esse planejamento não segue aquilo que você construiu, por diversos fatores econômicos, políticos, uma guerra pode acontecer lá no Irã com os Estados Unidos, pode afetar, né, de alguma maneira o seu ambiente comercial. Sim. Mas quando você olha para todos esses cenários e tem um plano, a ideia é que você só vai precisar fazer um ajuste e não recomeçar o planejamento. Então, o hábito de se planejar para o empreendedor, ele é o gatilho, certo, da escala e do crescimento. Né? No meu livro eu falo, sem planejamento, nem comece. Nem comece é ótimo. Mas é um recado importante, porque a gente está falando, né, de patrimônio, a gente está falando de investimento, a gente está falando, obviamente, aí de valores que vão, obviamente, variar de escala, mas o princípio é o mesmo, né? Um investimento ruim pode não ter valor, não ter retorno nenhum. É uma perda. Um investimento planejado, né, dentro de várias características, pode render e fazer com que aquilo se amplie no negócio ainda mais. Eu acrescento, é um aprendizado. Aprendizado. É um aprendizado. Uhum. Um erro planejado é um aprendizado. Ah, sim. Um erro não planejado, ele pode ser uma catástrofe. Fatal até. Fatal para o seu negócio. Uhum. Mas um erro planejado, ele é um aprendizado. E o empreendedor passa por isso todos os dias. A gente erra o tempo inteiro. Né? Quem tem que tomar decisões, ele está, de alguma maneira, tomando decisões, mas errando também em muitos momentos. Então, você ter um planejamento é uma segurança de que as suas tomadas de decisões também são aprendizados para o seu ambiente empresarial. Sim. Agora, Floriano, você usou a palavra eficiência, né? Ser eficiente. Como ser eficiente, então, ainda em 2026? Que ferramentas eu teria ou orientações que você daria para essa eficiência de fato aparecer? A gente está muito preocupado, na maioria das vezes, com o resultado. Fábio, o resultado é uma sequência lógica do óbvio. Eu preciso cumprir etapas dentro do meu ambiente de empreendedorismo. O meu processo de vendas, ele precisa cumprir etapas. A gente está falando aqui, o planejamento é a primeira parte.
Depois que eu planejo, entendo quem é meu cliente, para onde eu vou, para quem eu vou vender, para que mercado, né? Analiso os riscos, através dos riscos busco oportunidades, eu vou começar o quê? Procurar esses clientes, eu vou começar a prospectar esse ambiente. Dentro dessa prospecção eu começo o quê? A falar de forma diferente com diversas segmentações, universo digital, universo físico. Eu estou dentro desse ambiente, mas de que forma? Com uma comunicação assertiva para cada um desses canais nas quais eu estou me colocando nesse ambiente de prospecção. Nesse primeiro momento, eu sempre falo, é quando você começa a gerar o quê? Oportunidade. Você nem está fechando. Essa é uma dica, comece a gerar mais oportunidade de negócio. Está todo mundo tão preocupado em ter o resultado, em fechar, certo? Que está esquecendo uma parte importante desse processo, que é a construção, certo? De diversas oportunidades em diferentes canais de prospecção para que você consiga ter o quê? Margem de erro dentro deste contexto. Então, essa busca, as pessoas hoje pararam, né, ou se acomodaram, ou de alguma maneira não estão entendendo que existe uma sequência lógica dentro do ambiente corporativo de um processo de vendas que vai levar você ao resultado. Então, você construiu essa oportunidade. Você gerou inúmeras oportunidades para dentro do seu negócio, agora você vai começar a conversar com essas pessoas. Você vai vender para todo mundo? Ainda não, mas você está gerando um ambiente. Agora você vai entender o que ele precisa, você vai fazer uma proposta de valor eficiente, vai escutar um pouco das objeções e aí sim, se toda essa sequência fizer sentido, você fecha. O resultado acontece, porque é uma sequência lógica. E aí quando você olha de 10 oportunidades, de 20, de 100 oportunidades, quantos negócios eu fechei? Agora você tem uma métrica, agora você tem um número. E é em cima dessa métrica e desse número que o empresário precisa se basear para continuar produzindo. E aí vai entrar o pós-venda. O pós-venda nada mais é que você continuar novamente esse processo, buscando, né, vender seus produtos para mais pessoas, mais caro, fazendo o cross-sell. O que é o cross-sell? Vendendo a sua esteira de produtos para esses clientes que já confiam em você. Então a dica é, não fica muito focado, certo, no resultado final. Entenda que o seu negócio tem um processo. A gente estava falando mais cedo. Se ele é eficiente ou não, é uma outra coisa, mas eu acredito que o seu negócio tenha um processo. O que você precisa fazer agora é fazer com que o seu processo se torne cada vez mais eficiente. E acho que com a sua dica, né, sobre observar todos esses processos, você vai criando, né, dados sobre tudo isso que está dentro desse sistema, né? Desde a hora que você faz, por exemplo, né, a captação de um insumo que vai ser aquilo que dá resultado ao seu produto, depois a venda, depois o pós-venda. Então, criando dados, você sai do achismo, né? O achismo acho que é um ponto, inclusive, perigoso para determinados negócios. Aquela coragem que eu falei mais cedo. Ah, sim. Né? Normalmente, o empresário muito corajoso é aquele que não se baseia em dados. Né? A gente precisa ter coragem para empreender, ainda mais num ambiente, né, como o do Brasil. O brasileiro, ele enfrenta, mas eu preciso tomar decisões baseadas em dados. Olha que interessante, eu tenho coragem para empreender, mas as minhas decisões precisam ser baseadas em dados. E eu acho que o pequeno, principalmente o pequeno empreendedor, ele não se coloca nessa posição de olhar para o processo baseado em indicadores. O que é um indicador, Fábio? É o que está te indicando para onde você está indo. Então os números eles mostram para onde você vai. O que você está vendendo, se você tem margem, se não tem margem. Falo muito sobre isso. Vender muito não é sinônimo de resultado. Você pode vender muito e ter prejuízo. Ah, é? Se você não controlar a sua base. Todo mundo pensa. Se você não controlar a sua base, por exemplo, de custo, você falou de insumos, de custo são indicadores. Então, se eu vender muito, não é sinônimo de ganhar dinheiro. Às vezes você está vendendo muito e perdendo dinheiro. Já vi muitas empresas nas quais eu já prestei consultoria, certo? Que tinham milhões de faturamento e prejuízos enormes na última linha da planilha. E o empreendedor, seja ele de qualquer nível, ele precisa estar de olho nessa última linha da planilha. Vender é uma etapa do processo, mas a última linha é a mais importante. No final de todo esse esforço, de toda essa adequação de processo, qual é o resultado de tudo isso? Qual o resultado? Por isso que eu te falo, às vezes os processos não são eficientes o suficiente para fazer com que você tenha um resultado positivo, por mais que você tenha um esforço de vendas muito grande. Então eu bato muito na tecla sobre isso. Não é sobre o quanto você sabe vender. Vender não é tão difícil assim. Eu já trabalhei em multinacionais, Fábio, que se eu tivesse um preço muito baixo, eu vendia tudo, todo o estoque, a produção do ano inteiro. Não é só vender, é como você constrói o resultado, certo? Em todas as equações desse ambiente do empreendedor.
E é aí que mora, então, justamente na importância de uma conversa dessa acontecer nesse espaço do Em Destaque com você. Mas não para não, a gente tem muito ainda a trazer com você nessa conversa com Floriano Schneider, mas a gente precisa ir para o intervalo. Na sequência, inclusive, tem um conteúdo que ele até juntou numa publicação recente que a gente vai conhecer também muito melhor. Só fica aí que a gente volta em instantes. De volta, então, com o nosso programa Em Destaque, com você aqui na tela da TV Sim SBT, e retomando a nossa conversa tão produtiva de hoje, fazendo a gente refletir muito mais sobre planejamento, negócios e como a gente pode, né, ter correção de rumos se esse planejamento acontece. E quando ele não acontece, pode tudo sim ainda ter correções, mas com a margem muito menor. Portanto, o recado para você hoje é muito direcionado a isso, né? Pense muito mais, planeje e, obviamente, tenha atenção com dados que você reúne aí na sua área de atuação. Nosso convidado, então, que já trouxe tanto conhecimento, continua com a gente, Floriano Schneider, ele que é empresário e estrategista de negócios, continua conversando nesse nosso momento do programa Em Destaque. Agora, Floriano, se a gente volta, né, inclusive para falar sobre o livro, né, a gente falou muito sobre a questão de vendas e toda essa atenção que você tem que ter com o seu negócio. Floriano reuniu, né, muito da sua experiência já numa publicação recente chamada Todos Somos Vendedores. Né, e até acho que bastante do nosso primeiro bloco isso ficou evidente, né, como nós podemos ter esse poder, obviamente, sobre aquilo que estamos, então, liderando. Como que esse conteúdo chega a tantas pessoas, Floriano? Qual a importância de tudo que você descreveu aqui nesse livro recente? Fábio, o livro Todos Somos Vendedores é uma síntese sobre a desburocratização do processo de vendas. Uhum. De alguma maneira, eu acredito que o processo de vendas ele ajuda as pessoas a buscarem novos caminhos. Tem uma frase que eu adoro, Fábio, do seguinte: se seu processo de vida vai mal, é porque o seu processo de vendas não vai bem. A gente está se comunicando o tempo inteiro com o mundo à nossa volta. A gente está, de alguma maneira, negociando com esse mundo o tempo inteiro. Você negocia com o pai, com o filho, com o marido, com o esposo, com o namorado. Você negocia em ambientes corporativos sem vender, certo? Um produto ou serviço. Às vezes você precisa vender uma ideia dentro desse ambiente. O que eu pude trazer era justamente isso. Eu precisava democratizar o processo de vendas para as pessoas, porque no decorrer da minha carreira, eu percebi em algumas funções ou em algumas profissões que as pessoas chegavam para mim e falavam assim: mas eu não sei vender. Ah, mas se eu soubesse vender. Não, você sabe vender. Você negocia o tempo inteiro com o mundo à sua volta, o tempo todo. Você não negocia com o marido, com a esposa, com o filho. Você não negocia o tempo inteiro o seu ambiente, desde o momento que você nasceu. Seu choro era uma negociação. Estou com fome, tem alguém para me dar. Uma criança, Fábio, uma criança na fila do supermercado, na fila do caixa do supermercado. Ele vê uma bala e pede para a mãe: pode comprar? Não. Pega de novo. Posso de novo? Não. Uma criança está disposta a tomar um cascudo, a tomar um esporro, né, público por algo que ela quer muito, que é aquela guloseima que fica ali. Ela está disposta a fazer isso. E digo mais, na maioria das vezes ela ganha. Ela consegue levar. A ideia é, o processo de vendas é o quanto você despende de energia para conquistar aquilo que você quer. Com planejamento bem estruturado, com conhecimento, você consegue vender qualquer coisa para qualquer um, porque você já faz isso no seu dia a dia. Então a importância do livro, muito mais que técnicas de vendas, Fábio, é muito mais construir no profissional a ideia que ele precisa e deve estar negociando com o mundo inteiro. Se você realmente está progredindo na sua vida, é porque de alguma maneira você está negociando com esse mundo à sua volta. Você está negociando o tempo inteiro, horário, data, alguma coisa que te leve a um passo a mais. E aí eu meio que trago, em toda essa negociação da vida, você recebeu sim em todas elas? Não. Então por que você está com medo de receber um não quando você vai oferecer um produto ou um serviço? O não já faz parte da sua vida. Com inteligência emocional e com as dicas certas nesse processo, você consegue o quê? Não se tornar um grande vendedor. A ideia do livro Todos São Vendedores não é fazer com que você se torne um grande vendedor. É você tomar melhores decisões nessa negociação que o mundo te coloca no dia a dia. Sim. Não, é encantador, assim, o conceito e, obviamente, essa explicação. Por que encantador? Porque acho que a gente tem o costume de botar tudo em caixinha, né? Eu na minha casa, eu no meu trabalho, eu com os meus amigos, eu com a minha família.
aí não percebe a conexão entre tudo, né, isso, ou seja, postura, né, as habilidades. Não faço essa habilidade, né, como o Floriano está explicando, apenas dentro da minha casa. Por que eu não levo isso para a rua se eu não percebi isso ainda, né? Ou para o meu negócio, ou para a minha postura dentro da empresa que eu estou, né? Obviamente muito direcionado a vendas e a negociações, mas eu também negocio com o chefe negocia comigo, né, Floriano? Fábio, olha, eu vou te falar uma experiência própria. Eu trabalhei na maior multinacional de alimentos do mundo. E eu comecei nessa empresa como vendedor e saí como gerente geral de área. Tive uma progressão muito grande. Nesse período, eu trabalhei em vendas, trabalhei no RH, trabalhei no marketing, trabalhei no trade marketing, depois voltei para vendas. Muito do que eu trouxe para dentro do livro foi justamente uma experiência que eu tive fora da área comercial, quando eu tive que negociar as minhas ideias dentro de ambientes que não eram o comercial. Como é que eu vendia as minhas ideias dentro do RH? Como é que eu vendia minhas ideias no marketing dentro do marketing ou no trade? Que tipo de reunião eu frequentava? Então não era sobre, de novo, estratégias de vender, mas como eu conseguia negociar com esse mundo à minha volta. Isso foi me trazendo o quê? Mais segurança. E de novo, eu não ganhei todas as batalhas, né? Mas as que eu me propus, né, algumas delas eu consegui. E foi isso que me fez evoluir. Hoje me considero um estrategista, um especialista no processo de gestão de vendas, em virtude dessa experiência, né, de negociar e de entender dessa negociação, de me colocar dentro desse ambiente de negociação em mundos diferentes. Em muito diferentes. Então, acho que o que você falou é perfeito. Você está o tempo inteiro negociando. Você negocia com seu chefe, você negocia um horário diferente para o seu programa, você negocia uma expansão, né, do seu projeto. Tudo isso é negociável. E você já faz isso. E as pessoas às vezes se colocam, mas eu não sei vender. Não, você sabe. Talvez você não esteja só colocando a energia necessária para ter exatamente aquilo que você quer. Que bom. Tem um ponto, né, que a gente até aqui no Em Destaque fala bastante, é sobre inovação, né? E concentrar, por exemplo, conhecimentos assim, se você não tem uma porta aberta, né, no comércio físico, você, por exemplo, tem, né, todo o ambiente virtual da internet, que é uma fronteira importantíssima, lucrativa, tem exemplos enormes em relação aos ganhos e crescimentos que empreendedores e pessoas ligadas a negócios pela internet conseguem atingir. E aí, Floriano, eu pergunto então a você, justamente para aproveitar seu conhecimento. A gente pode pensar eficiência e inovação ao mesmo tempo, ou não? Eu tenho que pensar uma coisa para chegar a outra, por exemplo? Eu acho que a gente deve colocar essas duas coisas juntas, né? Hoje a tecnologia ela está aí à nossa disposição para que a gente consiga usá-la, né, ao nosso favor, no nosso negócio. Você bem citou, não estar no digital hoje para o empreendedor, né, é um erro muito forte. E eu sempre digo que você expande o que você sabe, aquilo que você entrega. Você só consegue escalar quando você consegue se comunicar com as pessoas. Só que no ambiente físico, a gente tem uma limitação para isso. Então eu posso ter uma sala de 100 pessoas, uma sala de 1000 pessoas, é uma limitação. Uma sala para 5 pessoas. Hoje, o ambiente digital, ele é um ambiente que não tem limite. Uhum. Imagina, você não é obrigado a saber tudo, mas você, né, tem que procurar ser respeitado pelo que você sabe. Se você coloca, né, essa autoridade naquilo que você entrega, naquilo que você resolve, naquilo que você vende, e usa as redes sociais, usa, né, as ferramentas de inteligência artificial para escalar a sua autoridade, né, você agora está de forma inteligente construindo, lembra que eu falei de canais de comunicação que vão ajudar você a escalar o seu negócio de alguma maneira. Então, sim, a inovação nos serve, né? A gente precisa estar o tempo inteiro usando a inovação, usando a tecnologia, certo? Como ferramenta de relacionamento, de prospecção e de negócio. Que bom. Pelas redes sociais eu encontro também Todos Somos Vendedores? Olha, nas redes sociais você ainda encontra. Fábio, eu tenho o orgulho de dizer que esse livro se esgotou em todas as livrarias e a gente coloca ainda ele à disposição, né, através das redes sociais. Então, se você estiver interessado de saber um pouco mais sobre essa forma de negociar com o mundo à sua volta, o arroba é @Floriano Schneider. Você vai encontrar lá no link da bio, né,
um caminho. Nem sempre vai estar aberto, né, para vendas, mas a gente sempre coloca ali as datas que ele novamente vai estar aberto para vendas, e eu quero que você, de alguma maneira, conheça lá o nosso trabalho nas redes sociais e, quem sabe, não consiga um livro. Todos são os vendedores. Com certeza. Deixar aqui, que ele deu uma caidinha, mas está aqui presente para você saber da capa que estamos falando aí no nosso Em Destaque. Agora, Floriano, o nosso tempo vai se esgotando, mas eu não posso deixar de perguntar, por exemplo, e aproveitar, né, o seu perfil estrategista, por exemplo, uma questão, para ficar até mais claro para todos que estão nos acompanhando, né? Às vezes as pessoas têm muito medo do erro, né? Esse erro pode vir, então, é pior que a gente, então, deixe acontecer por errar na estratégia ou demorar a agir. Se a gente tivesse que botar essas duas coisas em confronto, né? O medo de errar na estratégia ou a demora em agir? Eu acho que a gente tem medo do resultado, tá? Assim, eu acho que o medo está muito mais ligado ao resultado, à sua ansiedade do resultado. Você vence isso através do planejamento. Porque quando você tem clareza daquilo que você quer, para onde você está indo, as chances, elas diminuem muito. Então, o medo, ele é importante porque, de alguma maneira, ele te coloca dentro de um aspecto de, olha, eu estou atento ao que está acontecendo. Então você precisa, sim, estar sempre atento à movimentação. Mas a gente está muito mais com medo do resultado final, do que vai acontecer, certo? Do que efetivamente de iniciar um projeto. Como eu te disse, a coragem para o brasileiro é uma competência muito forte. A minha recomendação não tenha medo do resultado, desde que você consiga, certo, controlar essa sua ansiedade através da clareza do planejamento. Excelente. E acho que a gente consegue levar isso para a vida e também, qualquer coisa, acessar os conteúdos que o Floriano deixa nas redes sociais, como a gente percebeu também. Queria agradecer imensamente sua presença por aqui, com tantos conceitos importantes para a nossa audiência. Parabéns também, viu, Floriano? Obrigado. Obrigado, Fábio, que eu agradeço. Que bom. E agradecemos então a você que também nos acompanhou, saindo muito mais, né, informado desta nossa edição do Em Destaque. Lembre de compartilhar também o nosso conteúdo, que essa conversa e outras ficam também no nosso YouTube da TV Sim SBT. Obrigado pelo seu acompanhamento e volte conosco no próximo Em Destaque. Até lá!